Olá, meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus. O homem de Deus, Adalberto Machado, vai estar trazendo uma palavra para a nossa meditação espiritual, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até 11, que fala assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E respondeu Eliseu e disse: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse-lhe Elias: Dura coisa me pediste, mas se você me ver quando sendo for tomado de ti, assim se fará, mas porém não se fará. E sucedeu que, indo os dois andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, nós vemos que o Eliseu, ele já estava ali arando aquela terra, com aqueles gado, e nós vemos que sempre, quando a pessoa está empreendendo, ele faz plano, Ele faz plano para que tudo aquilo que ele está empreendendo venha cada vez mais evoluir mais, O Salomão, ele falou assim: por mais que o homem tenha, ele nunca está satisfeito, Então sabemos que o empreendedor, ele nunca está satisfeito, com a sua empresa, Sempre ele quer empreender mais, Isso aí é muito bom, Isso aí a pessoa nunca pode parar no tempo mesmo, A pessoa tem que sempre estar investindo, Porque o investimento, ele melhora tanto para o lado do empresário, como para o lado da população. Haja mais emprego e etc, assim por em diante, Então sabemos que quando a pessoa está empreendendo, sempre ele quer investir mais naquilo que ele está fazendo. Mas nós vemos que o profeta Eliseu aqui, ele estava arando aquela terra, aqueles gado, com aqueles boi, mas só que ele queria empreender diferente, Aleluia, Jesus. Ele queria fazer um empreendimento com o Espírito de Deus, O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele queria empreender uma vida espiritual, fazendo milagre com o Espírito de Deus que havia, com a porção dobrada do Espírito de Deus que havia na vida de Elias, Então ele queria empreender de uma outra forma. Ele estava lavrando aquela terra com aqueles gados, e Elias já estava cansado, que ele estava em uma caverna, Elias, E nós vemos que naquela caverna Deus ia falar com ele, porque Elias, ele tinha corrido de Jezabel, após ter matado ali 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, Não é 450, 400 profetas de Baal. E tinha matado mais 400 de Ozera, Ele estava com 800 profeta que ele tinha matado. Ele correu de Jezabel, que Jezabel também vinha para matar ele, então ele correu de Jezabel. Então ele estava numa caverna, E nós vemos que naquela caverna passou ali grandes coisas, naquela caverna, Passou um vento muito forte. E Elias pensou que Deus estava no vento, mas Deus também não estava no vento. Passou também ali um fogo, Deus também não estava no fogo. Passou um terremoto ali que vinha destruindo tudo. Elias pensou que Deus estava no terremoto, também Deus não estava no terremoto. Mas passou uma brisa bem suave. E Deus teve que falar para Elias: Elias, cheguei, Aleluia, Jesus. Elias não deu ouvido para aquela brisa, O título dessa mensagem é assim: as coisas pequenas que se transformaram coisas grandes, porque Deus não erra o alvo. E Elias, naquela caverna, ele pediu a morte. Ele falou assim: Senhor, eu quero a morte. Daí Deus falou para ele assim: então agora vai e unja Eliseu
para estar no seu lugar, né? Aleluia. Então, o Elias, ele foi mesmo na direção certa, né? O Elias, ele foi mesmo no alvo certo, né? Deus conduziu Elias na direção certa. Então, estava ali Eliseu, arando a terra com aqueles boi. Elias, ele falou assim para Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E respondeu Eliseu e disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias, ele falou para Eliseu: mas dura coisa me pediste, mas se você me ver eu sendo tomado de ti, assim se fará, mas porém não se fará. Aleluia, Jesus. E abriu a fala, indo os dois andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas nós vemos que Eliseu, ele não separou de Elias sequer em nenhum momento, porque a profecia para Eliseu receber a benção, que ele tinha que ir até o fim. E nós vemos que Salomão, ele falou assim, que o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Nós vemos que Deus fala para Daniel, porém, vai até o fim. Sabemos que é no fim que está a grande bênção e a grande vitória. E nós vemos que o profeta Eliseu, ele recebeu, aleluia, Jesus, momentos difíceis para ir até o fim daquela jornada com Elias. O Eliseu passou por várias tempestades difíceis. Os filhos dos profetas falaram assim: ó Eliseu, há uma profecia que Elias vai ser arrebatado num redemoinho, numa carruagem de fogo, e agora você não larga mais deste homem. Mas ele foi até o fim. Nós sabemos que quando eles atravessaram o Jordão, aleluia, Jesus, Elias, para atravessar o Jordão, ele bateu com a capa e o mar se abriu. Atravessaram do outro lado lá, aleluia, Jesus, veio um redemoinho, uma carruagem de fogo, e Elias subiu ao céu num redemoinho, e de uma altura em diante caiu a capa de Elias. E nós vemos ali que Eliseu, quando ele olha para aquele mar, ele falou assim: deixa hoje isso aqui se abriu com o homem de Deus, Elias. Mas ele falou assim: aonde está o Deus de Elias? Ele bateu aquela capa no mar e o mar se abriu. Então nós vemos que a primeira um momento insolúvel que Eliseu se depara é com uma mulher, aleluia, Jesus, que o marido dela, ele era, ele tinha feito uma dívida muito grande. E os cobradores, eles iam levar os seus 2 filhos para servir de escravo no lugar da dívida por causa que aquele homem tinha morrido. Mas ela falou assim, contando essa história para o profeta de Deus. E o Eliseu falou assim: mas o que tem em casa, mulher? Ela falou: você só tem simplesmente uma botijinha de azeite. Então nós vemos que o profeta falou assim: então vai, empresta vasilhas emprestadas, para que venha se encher tudo de azeite, para que você vive do resto, Aleluia. Você vai pagar toda a tua dívida com esse azeite, que é esse pouquinho que vai ter aí, e você não vai ser preciso mais trabalhar para ninguém. Você vai trabalhar para você mesmo com este pouco de azeite. Eu quero te dizer que Deus, ele trabalha no pouco. A Bíblia fala assim: sede fiel no pouco, que do pouco sobra muito, eu te colocarei. Aleluia, Jesus. E nós vemos aquela mulher, do pouquinho que ela tinha, Deus colocou ela no muito. Mas, seus vizinhos, E ela foi emprestar jarros emprestado, Aleluia, Jesus. Alguns vizinhos falam: mas por que você quer jarro? Olha, Deus fez uma promessa para mim que tudo esse jarro aqui que eu estou emprestando vai ser tudo cheio do azeite. Muitos emprestavam jarro assim, mas dando risada do que ia acontecer, Aleluia. A turma estão olhando e dando risada da tua promessa que Deus tem na tua vida, mas a promessa que Deus tem na sua vida vai transformar a vida de muitas pessoas,
porque Deus ele vai trabalhar no impossível, como trabalhou aqui na vida desta mulher. E aquela mulher emprestou os jarros e ali Deus fez a grande obra. Aleluia, Jesus. Mas nós vemos que também mais um milagre que aconteceu com o Espírito de Deus na vida do profeta Eliseu, né? Nós vemos que ali a tropa de Ciro levaram uma menina de Israel, né, para servir de escrava da esposa de Nabal. E nós vemos que esta menina, aleluia, Jesus, ela foi parar na casa de Naamã, e Naamã estava próximo já a perder o serviço do exército, né? Por causa que Naamã tinha uma lepra. E a lepra naquela época tinha que ser retirado, né, do meio da população, né? E nós vemos que quando Naamã chegava do seu trabalho, tirava aquelas roupas ali, né? Todas aquelas lepras ali em Naamã, né? E aquela menina falou um dia para a esposa de Naamã, falou que este homem, por ter com o homem de Deus que está lá em Israel, este homem vai ser curado. Mas quem é este homem? É o profeta Eliseu, né? Aleluia, Jesus. E nós vemos que aquele homem, ele foi ter com o homem de Deus e ele foi curado. Então nós vemos que através de coisas pequenas, né? Foi uma menininha, né? Uma menina, né? Não foi uma pessoa, já um pastor, um missionário famoso, né? Não. Foi uma menina, veja só. Coisas pequenas, né? Se transformou em coisas grandes. E também coisas grandes que se transformou em coisas pequenas. Nós vemos que, né? Ali, o exército do rei da Síria queria invadir Israel, mas eles nunca conseguiam. Eles nunca conseguiam porque tudo que eles planejavam lá para pegar o povo de Deus, Deus revelava para o profeta Eliseu e o profeta Eliseu falava para o rei: olha, vocês não vão por esse lado aqui porque lá vão estar os sírios e os sírios vão te matar. E todas as vezes eles armavam as emboscadas e não dava certo para matar. Mas nós vemos que um dia, aleluia, tinha um homem lá junto com o exército do rei da Síria e falou assim: olha, rei, não adianta o senhor planejar coisas na sua câmara aí, porque Deus revela tudo para o homem de Deus. Então não dá certo, você planeja aqui, mas Deus revela lá. Nós vemos que este soldado, ele tinha um conhecimento espiritual. Às vezes ele não estava exercendo aquele conhecimento espiritual de uma forma, né, como às vezes nós gostaríamos que ele estivesse exercendo, né? Mas ele viu que lá em Israel tinha um homem de Deus, né? Ele tinha um conhecimento espiritual para poder falar isso para o rei, né? Ele falou: lá tem um homem de Deus, então ele está em Dotã, né? Então nós vemos que chegaram lá para matar o profeta Eliseu, né? O Geazi, ele sai para fora e vê aquele grande exército e falou assim: Eliseu, eles querem nos matar. Mas o profeta falou assim: o que está conosco é maior do que está com eles. Aí o Geazi, ele só via aquele soldado, né? Mas Deus, ali o profeta, o homem de Deus, ele fez uma oração e falou: Senhor, abra o olho deste moço. Aquele Geazi, ele começou a ver carro de fogo, cavalos de fogo, né? E nós vemos que a segunda oração do profeta Eliseu, ele falou assim: cegos feriam, né? Aquelas pessoas ficaram tudo cego, né? E ele nos levou lá para o rei de Israel, né? Aquelas pessoas tudo cego, né? Se ele quisesse ter matado aquelas pessoas, tinha matado, bem, coisas muito se tornou pouco, né? Aleluia, Jesus. Sabemos que muitas coisas sem Deus não é nada, né? E poucas coisas com Deus se torna muito. Então nós vemos que depois o profeta Eliseu ainda falou para o rei, falou: não, só aqueles que vão embora aí, né? Aleluia. Mas tiveram uma experiência muito dolorida, né? Ali aqueles homens, ali que não adianta querer fazer mal para os servos de Deus, né? Mas nós vemos que houve muitos milagres, né? Através
da porção dobrada do Espírito de Deus que havia na vida de Elias, que Eliseu queria 2 vezes mais. Nós vemos, né, a morte na panela devido àquela erva colocentina, né? Nós vemos ali que o machado frutou na água, e nós vemos tantos outros milagres, né? Mas eu quero finalizar esta mensagem nesta palavra aqui sobre a Sulamita, né? Esta mulher aqui, eu quero finalizar esta mensagem. Então nós vemos que cada vez que o profeta passava por Sumém, né? Ali nós vemos que Sulamita, ela falou assim: eu quero fazer um quarto para este homem de Deus, né? E cada vez que ele passa por aí, ele vem a ficar nesse quarto. Daí colocou ali, fez um quarto, colocou uma mesa, uma cama, uma cadeira, né? Ali para quê? Que quando ele chegasse ali, ele descansasse ali, né? E nós vemos que um certo dia, o profeta falou para Geazi: Geazi, nós temos que fazer alguma coisa para esta mulher, porque essa mulher tem sido muito gentil para com nós. O Geazi ele falou assim: esta mulher, ela não tem filho. Então nós vemos que o profeta falou para a mulher sulamita: aleluia, Jesus, daqui 1 ano você vai ter um filho, né? O Geazi falou assim: ela não tem filho, o marido dela está velho, né? Aí ela falou assim para o homem de Deus: por que você mente para a tua serva? Você não estou mentindo, é Deus que manda eu falar para você. Porque quanto era novo, aleluia, Jesus, eles lutaram para ter um filho, mas não conseguiram. Mas na sua velhice, ia ter filho, né? Aí Deus toda a vida trabalhando no impossível. Nós vemos que o profeta aqui estava empreendendo nas coisas impossíveis. Porque a Bíblia fala que tudo que é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então nós vemos que aquela mulher lutou, batalhou quando era nova, né? Seu marido novo, na sua juventude, mas nada aconteceu, né? Mas na sua velhice, né, aconteceu, né? Seu marido já está velho, né? Já não tem mais possibilidade nenhuma. Mas Deus, Ele vai trabalhar no impossível, naquilo que você crê. Aleluia, Jesus. E nós vemos que passou-se 1 ano e aquela mulher teve aquela criança. Mas, meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, mas nós vemos que o Geazi, ele foi um homem que ele tinha visão, né? Aleluia, Jesus. Agora eu quero falar do Geazi. E nós vemos que aquela mulher, a Sulamita, ela recebeu uma profecia que era para ela sair daquela terra durante 7 anos, porque aquela terra ia passar pelo momento de fome, pelo momento de escassez muito grande, e era para ela abandonar ali aquele lugar por 7 anos. E ela foi embora, né? E depois de 7 anos, ela voltou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas você sabe quem que estava ali conversando com Geazi? O rei, né? Aleluia, Jesus. Está lá em 2 Reis 8:4, né? O rei conversando com Geazi sobre a Sulamita, dos milagres do profeta Eliseu, né? E nós vemos que o Geazi estava conversando com o rei sobre o filho de Sulamita, que tinha morrido e ressuscitou. Eu quero dizer, tudo aquilo que morreu na sua vida, ele vai ressuscitar com sucesso em nome de Jesus. E nós vemos que quando ele estava ali conversando com o rei, ele olha do lado e viu Sulamita. Falou: olha ali, é aquela mulher ali, ó. Aleluia, Jesus. Mas eu quero chegar a um ponto aqui que muitas das vezes nós desfazemos de Geazi, viramos as costas para Geazi, mas nós vemos aqui que o rei, ele não virou as costas para Geazi. Eu quero dizer que Geazi muitas das vezes se torna aquela pessoa
que está dentro da sua casa que só te incomoda, né? Aquela pessoa que guarda ali um dinheiro, né, para pagar as dívidas, ele vai lá e rouba, né? E é uma pessoa difícil de lidar. Mas sabemos que nem o rei não virou as costas para Geazi, né? O profeta Eliseu, né, toda a vida teve com Geazi, né? Foi só ali quando Geazi ali mentiu ali falando que ali para Naamã que o profeta de Deus queria o dinheiro, né? Lá que quando ele recebeu a cura, ele queria dar um dinheiro para o profeta falou, não. E o Geazi viu aquela dinheirada, depois foi lá correndo atrás do Naamã lá, falando, não, o profeta lá falou que ele agora quer o dinheiro, mas o dinheiro ficou preso daí, ele foi, né, amaldiçoado, né? Ficou leproso, Geazi lá que saiu do meio do arraial. Mas sabemos que enquanto ele estava ali, né, ele, né, nem Eliseu e nem o rei viraram as costas para ele. E muitas das vezes nós estamos virando as costas para pessoas como que nem Geazi, que só dá trabalho. Mas eu quero te dizer que esses tipo de pessoas que está às vezes habilitando para a sua bênção daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Aleluia, Jesus. De tanto sofrimento, né, que passa na mão de Geazi, né? Aí ele passa a buscar a Deus, né? Porque o Geazi, ele teve a visão quando o homem de Deus ali, ele falou assim, o que nós temos que fazer para esta mulher? Ele falou assim, essa mulher não tem filho e o marido está velho, né? Mas nós vemos que a outra visão lá, quando os sírios cercaram lá, ele teve a visão, né? Ele viu, né? Falou, Eliseu, o grande exército está tudo aí do rei da Síria para nos matar, né? Então nós vemos que o Geazi é um homem que tinha visão. Ele teve visão até espiritual. Quando o homem de Deus orou, ele viu carro de fogo, cavalo de fogo, só depois não deu crédito, né? Mas eu quero te dizer que o Geazi, ele faz, aleluia, que a pessoa venha a ter visão da bênção, da vitória, de tanto incomodar, né? De tanto... Tem pessoa, o Geazi é aquele maridão, né? Que chega com a cara cheia de cachaça e entorpecente, né? Chega quebrando tudo em casa e chega arrebentando com tudo, e a mulher ali cai na oração, né? Ou senão um filho perverso também, e assim por em diante. Esse aí é um Geazi. Mas nós temos que buscar a Deus por ele. Temos, às vezes, aquela pessoa que encontramos na rua, viramos as costas, né? Que às vezes está ali, né, com efeito de álcool, droga, etc. Mas são as pessoas que nem o rei, conversando com Geazi, e muitas das vezes nós desfazemos desse tipo de pessoa. Mas a Bíblia fala que o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Nós temos que investir nesses tipos de pessoa. Aleluia, Jesus. Agora o homem de Deus vai fazer uma oração para que Deus continue abençoando, né? Glória a Deus. Nas alturas nós vemos que Deus, ele não erra o alvo. Não, o Elias estava cansado, né? Mas ele colocou uma outra pessoa, ele ali, o substituto de Elias foi o Eliseu, e ele fez muitos milagres através do Espírito de Deus que estava sobre a sua vida. Deus não erra o alvo. Continue investindo naquilo que você está investindo, mas porém vai até o fim, né? Aleluia. Nós vemos que o profeta tivesse desistido ali da caminhada, né? Ele matou aqueles boi, queimou a madeira do esteira e acompanhou Elias, né? Mas de vida não foi tão fácil assim para ele receber aquela porção dobrada do Espírito de Deus, né? Sobre o que estava na vida de Elias, passar a vida deles. Aleluia. Foi só depois que Elias foi tomado pelo redemoinho, né? Numa carruagem. Mas é isso aí, temos que ir até o fim, né? É no fim que está a grande bênção e a grande vitória. Vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Pai,
que eu entre na tua presença, meu Pai, que o Senhor Jesus continue nos dando ânimo, continue nos dando entendimento, sabedoria espiritual para investir naquilo que o Senhor tem estado, tem falado conosco, Pai, naquele projeto que o Senhor Jesus tem estado. Pai querido, que eu te peço no nome de Jesus, ó Deus. Amém.